understand. Então, vamos começar, né? Nesse ponto da leitura, do estudo da obra, a gente encontra aqui o planeta já estruturalmente finalizando, né? No momento que a gente chegou e está chegando no ponto de começar uma grande tarefa nele. A grande tarefa já iniciou, porque todas as fases elas são importantes. Todas são importantes e são úteis também. A Terra já passou por planeta de transição, onde abrigaram espíritos de condições mais elevadas e vieram aqui servir de plataforma, de tranquilidade, e sabe lá como é que essas energias são importantes e se constituem, né? Em ambientes, em condições, para que esses espíritos usufruam de um momento ignescente da Terra. Deve ser maravilhoso, igual ficar no sol. A gente não tem imaginação para saber como que os espíritos usam o momento da terra em fogo, em brasa, como que pode ser útil, né? A gente imagina a vida, só essa vida que nós conhecemos, um modelo para as nossas consciências. Mas tem muitas formas de expressão da natureza. Natureza, quando a gente fala, não é só a natureza que nós conhecemos aqui, mas é a natureza universal. Então, até aqui, a gente viu que a matéria foi solidificada, constituiu o planeta, e agora vamos falar poeticamente, mas tem aqui entrelinhas, e tem valores incríveis nesse texto, que é o Divino Escultor. Então, vamos fazer a leitura e depois a gente volta nos pontos aí para entender. Quem lê para nós aí? A Voz do Brasil, Varonil. Vamos lá. O Divino Escultor. Bom dia, Isabel. Bom dia, Jaque. Isso, chegou depois. Paulo, tudo bem, Paulo? Vai lá. O Divino Escultor. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para as suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, pluralidade e justiça. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda parte no universo galáxico. Organizou o cenário da vida, criando sobre as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo, no curso dos milénios. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária. E edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude, para que filtrassem convenientemente os raios solares,
manipulando-lhes a composição precisa à manutenção da vida organizada no orbe. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. A gente poderia dizer assim, que lindo texto, né? Mas agora a gente vai entrar no lindo texto, né? Entender o lindo texto, que é maravilhoso. Destrinchar, né? Destrinchar, né? Destrinchar. Entrar nas entrelinhas do texto, né? Então, vamos lá, pausadamente, né? Ver. Quando ele começa aí, sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do sol para as suas mãos augustas e compassivas. Então, eu fiz questão de ler aqui, Perim, tirando a sua voz brasileira, né? Mas para a gente aqui já começar a pontuar, né? Depois você continua aí. Então, quem havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas? Jesus. O Cristo. O Cristo. Então, confirmação aqui, né, Leila? Que é o nosso escultor. Governador, né? Isso. E o escultor. Que organizou, né, o planeta, né? Que organizou. O então, arquiteto, ele sabia muito. o engenheiro, aí sabia muito mais. Ele pegou a sabedoria de cada um, né? Ele pegou a especialização de cada um dos seus. O conhecimento da química, da física, da matemática que nós conhecemos é muito aquém do que eles dominam, do que um Cristo domina. A gente não faz nem ideia, porque isso já vive dentro dele. Cálculo matemático, de matemática e de física já faz parte do íntimo deles. Isso é como se fosse só pensar. Para nós... Andar, comer, sentir fome. Não é? Das nossas necessidades básicas, que a gente não precisa mandar o intestino funcionar, né? Ele domina tudo. Então, sem problema... Então, era aquele realmente pronto para fazer uma tarefa de tão importante quilate, né? Vamos dizer assim. Então, a gente sabe que o Cristo tinha todos esses conhecimentos que a ciência busca. Tinha todos. E de forma espontânea. Ele não tinha que raciocinar para usar essas habilidades, esse conhecimento. A gente, para fazer um cálculo, você vai lá, tem que pôr na fórmula, tem que trazer isso, e olha lá, se você não aplicar a fórmula certa, dá tudo errado, aí vem um resultado errado. Ele não, ele já fazia isso espontaneamente. É o empírico, né, dele, já tinha o conhecimento em si. Então, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Porque o que são os pavores aqui, gente? As revoluções, né? Revoluções. Movimentação da Terra. Que a gente vê e entra a gente vê e fica apavorado, né? O pavor é nosso, na realidade. A gente acha que aquilo lá o vulcão, é uma tempestade, né? A gente imagina que fosse, mas assim é na paz, tudo está sendo feito na paz, na maior ordem. Para nós é uma revolução, uma tempestade. Mas para o Cristo era momento belo, é como se fosse uma folha balançando para lá, para cá, com o vento. Né? Então, simples assim. Para nós, complexo. Para ele, simples. Então,
ele venceu todos os pavores das energias desencadeadas, aquelas que vieram de onde? Do Sol. A matéria ignescente do Sol. Então, nosso planeta é material que veio deslocado do Sol. E o que vocês acham do Big Bang? Então, agora a gente vê sentido, né? A gente achava que o homem era ateu, muito científico dentro da ciência, o Stephen, né? Ele que lançou a teoria do Big Bang. Agora, para a gente faz sentido. Não que fosse uma criação espontânea, né? Foi pensada. Mas a forma com que ele colocou da explosão ali faz sentido, sim. Só que tinha alguém no comando. Vou pôr alguém, assim, porque o Cristo, ele veio aqui, foi alguém, né, para nós, a nossa concepção de alguém. E Deus, né, Deus que planejou tudo, deixou tudo pronto para o Cristo vir, e essa explosão realmente houve antes, né? Então, quer dizer que o cientista, sem saber a causa, ele conseguiu ver o efeito, né? E explodiu mesmo? Pode ter explodido, fogo, é o fogo. A gente, esse pavor, os pavores, o fogo, pode ter sido uma explosão do Sol jogando os elementos aqui na Terra, ou jogando o calor para equilibrar, né, esses elementos. Eu não sei usar os termos, porque eu sou... Porque uma explosão, você concorda que ela parte de um centro, né? De um centro para fazer com que algo seja destruído ou lançado. Uhum. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Um centro explodiu e surgiu o universo? Porque a ciência coloca que a teoria do Big Bang saiu uma explosão central criando o universo não existia. Como se fosse espontâneo e fosse interno, né? Ao que parece aí, veio de fora, veio do Sol. O que mais, gente? O que vocês pensam disso? Eu fico leilando aqui, né? É só um dos astros, não é veio tudo do Sol. O Sol é só um grãozinho de areia no resultado desse Big Bang, né, não? Mas vocês não estão colocando o Sol como o centro mais, não. Não. Ele está colocando mais de 200 milhões de galáxias, né? E que já detectaram, então, esse é o universo que... E depois fala que ele está em expansão. E esse deslocar do Sol, Daniel? Sabedoria do Pai deslocar do Sol para suas mãos augustas. Deslocar do Sol para as mãos de Jesus. E aí Jesus operou a escultura geológica. Veja bem, a matéria veio do Sol. E a matéria do Sol, de onde veio? Ah, sim. Tá, entendi. De onde que veio a matéria do Sol? Do universo, de algum lugar. Da nossa galáxia. Dentro da nossa galáxia. Não temos aí... E quantos da sóis galáxia? temos? De onde que Quantos veio? sóis que nós temos aí dentro da nossa galáxia? E a nossa galáxia, de onde veio? Boa pergunta, não é? Essa que você já fez aí. De um centro galáctico, de galáxias. Então, você vê que esse núcleozinho, que é um ponto do universo, que a gente fala de milhões e milhões de galáxias, que o homem está tentando descobrir, é um ponto. É só um ponto do universo. É um ponto. Então, ali funciona bilhões de planetas e planetas. Sem falar das individualidades dos seres em consciência, em evolução. A evolução da consciência. E tudo para
voltar para Deus. Tudo para voltar para Deus. Essas consciências têm um laboratório. O laboratório são as galáxias, são todas essas forças reunidas da organização material. Então, tudo que você vê foi feito para o progresso do espírito, da alma, do ser que veio de Deus, para voltar para Deus. Então, nós somos espíritos em potenciais vindo de Deus nesse grande laboratório universal. Então, a matéria ignescente do Sol também veio de um centro galáctico, que é ignescente. Quer dizer, todo material que nós temos aqui, ele é conhecido. Procede do mesmo princípio. A nossa Terra procede dos mesmos princípios dos outros planetas. Porém, com transformações diferentes, com modificações diferentes, organizações diferentes. Isso, o escultor que está no planeta é que faz a sua gerência. Ou seja, vê o que é melhor, o modelo que ele vai adotar, o jeito que ele vai adotar. Então, aí onde que ele é o co-criador. Promove um ambiente para essas almas que estão no planeta, que vão estar nesse planeta evoluindo. Então, com as legiões de trabalhadores divinos, né, que nós temos aí presença dos espíritos de Skol, que auxiliaram Jesus, que ele não estava sozinho, e nem está. Tem infinitas legiões ajudando o Cristo para que isso acontecesse. Então, a chance de dar errado não existe. O erro está nas nossas capacidades, quando a gente vai usar a ferramenta. Aí o erro é por nossa conta, mas sem condição de afetar a obra. Nós não afetamos a obra. Nós vamos destruir o planeta Terra. Não, você vai transformar e vai recomeçar um ciclo que você não consegue acabar com a Terra. Você não faz isso. Você consegue acabar com a sua estabilidade. E ele está pronto para se reorganizar novamente, o planeta. Nunca vamos destruir matéria. Nunca destruiremos matéria alguma. Lançou o escopo construímos, né? A gente não não constrói matéria, como que você vai destruir uma coisa que nem você sabe como que foi construída? Você só atua sobre ela, você tem que aprender a dominar ela. Por enquanto, você está sendo dominado por ela. A matéria te domina. As forças naturais, tudo isso domina as suas condições de ação sobre ela. Quando você estiver mentalmente preparado para atuar sobre a matéria, você vai dominar como Cristo dominou, para fazer uma escultura terrena, para fazer um molde terreno, para fazer um planeta, para pensar no núcleo, para pensar nas forças magnéticas, isso tudo Cristo dominava. Ele fala do amor, trouxe o amor, mas ele dominava tudo isso. Ele aplicava todas essas ciências nas questões do amor. Então, lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, ou seja, não estava pronta ainda. Então, ele ia modificar essa estrutura terrena para que ela tivesse as posições adequadas do manto, do núcleo, da ionosfera, da estratosfera, da mesosfera, e vai. Troposfera. Então, ele organizou todas essas energias em faixas. Então, ele precisava pegar a matéria ignescente e organizá-la em blocos. E ele fez isso, para que isso tivesse o resultado de surgir a vida, que a gente chama de vida aqui na Terra, que é uma matéria que é organizada organicamente para que o espírito pudesse entrar com um corpo de carne, para que ele pudesse entrar e se subsistir com vegetais, com minerais, ter a cor para ter o incentivo, para ele descobrir a vida através do desenho da natureza que ele promoveu. Isso serve de inspiração, a natureza é de inspiração. Mas tem muitas outras fontes de inspiração
outros planetas organizados diferentemente. Então, que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para as suas mãos augustas e compassivas. Gente, mas foi o Pai, a sabedoria do Pai. O que é a sabedoria do Pai aqui? Foi Deus pessoalmente que deslocou essa matéria do Sol para cá? O que é essa sabedoria? O que tem junto nessa sabedoria aí? Vocês acham que tem espíritos muito elevados dentro dessa sabedoria, trabalhando no grupo divino? Ou ele estava sozinho, Deus agindo sozinho? Não. É todo um complexo aí de engenheiros siderais, cada um, né? Cada grupo com a sua contribuição, com a capacidade de plasmar e com a ausência da contagem de tempo aí, isso tudo sendo construído de uma forma muito sistemática, bastante organizada. É uma coisa que a nossa leiga sabedoria não consegue assimilar, né? Então, respondendo a sua pergunta, não tem um camarada com o cetro na mão lá determinando, eu quero dessa forma, faça-se isso, quero aquilo assim. É todo um complexo de inteligências muito superiores ao que nós conhecemos como inteligência, plasmando tudo isso. É uma coisa muito sublime, até fora da nossa capacidade de absorção, né? Porque nós estamos caminhando de volta para Deus. A gente sempre falou aqui, a caminhada é para Deus. Quando você chegar, de fato, entender Deus, você vai estar na unicidade divina. Você vai estar dentro da sabedoria divina. Digamos que você estará em Deus, porque atualmente a gente pensa que tem um Deus com imagem. Nossa, a extensão dele deve ser grande, né? Deve ser um senhor muito grande no universo, né? A gente pensa, quando menino, em Barbacena, a gente pensa assim, né? Mas não. Quando menino e quando nos templos também, né? Nos templos nos é passado esse Jeová. No templo eles passam para a gente que tem um tal de Jeová, que é um cidadão que organiza tudo isso, né? Então, na cabeça da maioria, é esse Deus aí que tem um cetro na mão, que você não pode provocar a ira dele, né? Então, quando a gente ouve aqui o Emmanuel falar sabedoria do Pai, inclui a grande pleiades de espíritos iluminados já em Deus, trabalhando por essas movimentações da matéria, né, com a inteligência divina. Vós sois Deus aqui, ó. Nós estamos voltando para isso. Pensa que nós vamos ficar aqui só eu quero um quartinho para dormir, eu quero comprar uma casinha. Isso é coisa de gente que está em evolução. A gente precisa de passar por tudo isso, que é uma escola do amor, a terra, a nossa família, as nossas relações. Isso tudo é muito importante para a evolução do espírito. Mas a gente tem finalidade muito mais alta do que simplesmente isso. O chão é muito mais longo, né? Mas nós não podemos desesperar, porque nós estamos gostando de onde a gente já está. Então, tá bom. Deus é tão bom que deixa a gente feliz onde a gente está, na competência onde a gente está. Eu não, você é não tão posso misericordioso, viu, Daniel? Porque a hora que você falou assim, comprar uma casinha, isso é coisa de gente. Eu falei, que ver gente atrasada. Aí você falou que está em evolução. Olha quanta diferença faz um termo. Eu falei, nossa senhora. Eu ia falar, mas eu não falei, não, porque eu já tinha falado que boca era coisa de gente atrasada, né? Então pode ficar muito complexado, né? Mas a gente tem organismos
A gente tem organismos justamente para aprender a dominar a matéria. O primeiro domínio da matéria é o corpo nosso. É o que a gente faz dele, mentalmente, com as nossas ações e tudo mais, com ele e em torno dele. Então, você está governando o universo. A Osana Emmanuel fala que... ele, né? É. Fala aí, Osana. Tá desligado, Osana. O que você quer que eu fale? Não, não é a Osana, não. É A Lúcia. É a da É a pressa, Lúcia. é a Lúcia. Desculpa. Aqui na gente, não Tá vendo. difícil a sua voz aí. Fala mais alto. Tá baixinho. Vou tirar o microfone, porque não está dando para vocês ouvirem. Para vocês ouvirem. Aqui na Gênesis, em 1, não fala assim, ó, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus um dos membros divinos, a qual nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso do Milênios Conhecidos. Aí não está falando sobre sobre isso que nós estamos conversando? É isso que eu estou entendendo? Que, por exemplo, você diz sobre outros espíritos evoluidíssimos como Jesus, que ajudou toda na arquitetura, toda na montagem Essa do nosso... comunidade. Essa comunidade de espíritos puros. eu entendi Esse sincronismo com Deus. Jesus está com sincronismo em Deus, com aqueles espíritos que atuam já na unicidade divina. Digamos que a unicidade seria andar junto de Deus, vamos dizer assim. Boa amizade, né? Uhum. Ou seja, caminhar com Deus. Tá? E você falou, Gênesis está no caminho da luz, né? No início do caminho da luz. No primeiro capítulo nesse caminho da luz, a Gênese planetária, é o primeiro, é o 1. Tá, você citou o capítulo, tá. Uhum. Esse aí mesmo. Essa comunidade de espíritos puros da qual Jesus faz parte. Está a sabedoria divina atuando sobre não só a criação da planeta Terra, mas e sim de conjuntos planetários, do Sol, dos movimentos sincrônicos com outras galáxias, com a galáxia, e a galáxia com outras sincronias com outras galáxias. Então, digamos que eles estão em pensamentos ligados. Não há distância para essas almas. Não há distância dessas almas. Mas quando fala assim, reuniu na crosta, reuniu aqui nas proximidades, é exatamente para ver as questões terrenas. Entendi. Dos planos. Vamos dizer assim, vamos só fazer uma vistoria. Deve ser interessante essa vistoria, né? Ô, Perinha, então você pode continuar aí já, você vai pausando aí as partes para a gente ir discutindo. O que é escopro? Escopro é um plano, vamos dizer assim, é um conjunto, reúne ali toda a artimanha do negócio, entendeu? Obrigada. Entendeu ou não? Entendi, mais ou menos, depois eu vou pesquisar. Você vai fazer um projeto, você faz assim, o escopo do projeto. O que entendi. O que ele vai alicerçar ali, o projeto. O escopo dele, pontuar... Oi? Eu olhei no dicionário, escopro é ferramenta metálica para lavrar pedras, madeira. Escopo, que é o que você está dizendo. Isso aqui é escopro. Tá certo. Pelo menos no dicionário é isso aqui. A ferramenta. Porque no caso de ferramenta mesmo, né? No caso de ferramenta. Olha lá, operou. Olha lá, cadê? Lê de novo aí.
lançou o escopro da sua misericórdia. Ah, tá. Aí, no caso da sua misericórdia, seria a bondade, seria a criação. O planeta é o escopro, né? A ferramenta. Ou seja, o plano. Na verdade, é um plano, né? Aham. De certa forma, é o plano realizado. É o escopro, seria o planeta Terra. Tem os dois sentidos. Pela colocação do termo aí, é por aí mesmo. É da forma como a gente entende o texto, né? Que a gente define o termo. Então, nós estamos na... O meu livro aqui, o ventilador virou ele. Lê de novo aí, Amaro. Qual parte? O escopro, o significado, só para a gente voltar aqui. Ferramenta metálica para lavrar pedras, madeiras. Então vamos dizer que seria o formão, né? Seria o formão, seria a ferramenta para colocar o planeta com o organismo montado, né? Vamos dizer, como está falando de escultura, então pode-se dizer que é a ferramenta para moldar, ou seja, seria o objeto essencial para a ferramenta acontecer, por exemplo, para a ferramenta não, para o bloco de pedra ser esculpida. Seria a relação com uma escultura, né? Ele pode estar falando. Mas vamos dizer que aqui seria o plano em forma, né? O plano em forma. Nós estamos confundindo escopo com escopro. Isso. Perdão, hein, ô Leila? Desculpa aí, eu também errei. Escopro aqui seria a ferramenta da misericórdia, né? Você vê, olha o tanto que é importante você estar estudando junto, né? Surgiu uma dúvida, a gente lança aqui e chega, né? Uhum. Então vamos só deixar claro que lançou o escopro da sua misericórdia. Por que misericórdia entra aqui? A sua bondade fez com que o planeta fosse esculpido, ou seja, fosse formado para quê? Os espíritos habitarem, as condições dele tivesse com Jesus, desse uma condição para Jesus trabalhar, né? É isso mesmo. Então vamos lá. Daniel, deixa eu só fazer uma observação aqui. Não vai, talvez nem acrescente nada, mas quando falou Jesus é um co-criador e nós estamos aqui estudando, eu já imaginei também, né? Nós estamos aqui desenvolvendo esse dom que toda criatura de Deus tem, né? Co-criadores. Olha o tanto que o termo de co-criadores no Livro dos Espíritos, quando a gente começou lá 30, 40 anos atrás, olha o entendimento, como que já mudou, se você pegar e ler novamente aquela questão. Não é? Então, assim... Amplia muito, e o tal das entrelinhas. As entrelinhas. Um termo que tinha um significado, hoje ele tem outro, co-criadores. A gente nem sabia o que era co-criadores, né? Aqui, se ele lançasse aqui, ó, a palavra, igual tá essa palavra escopro, escropo, daria quase na mesma forma, assim, os sentidos diferentes, mas com o mesmo valor. Se você colocar escopro, seria um conteúdo importante, que seria a elaboração de um plano, né? Agora, aqui está colocando como uma ferramenta, né? Por causa de um R aqui num local diferente, mudou o sentido, né? Então, por isso que é importante a gente estar falando aqui em grupo. Então, vamos lá, operou... O verbo na criação terrestre aí, né, agora? Não, você ainda está aí, operou, continua aí, ó, depois que eu li. Não terminei o texto todo, não. Senão você tem que continuar o texto aí. Operou a escultura geológica do orbe terreno,
talhando aí o escopro, a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Aí, ó, vem confirmando, né? A função do Cristo aí, né? Tá falando do escultor, né? Faltou Aham. a gente só ligar essa questão da ferramenta com o escultor, né? Na verdade, é poético aqui, né? Está mostrando como se a terra fosse esculpida, né? Fosse por um artista. Vamos dizer que o Cristo seria o artista para formar esse globo. Então, está poético. Aí, por isso que a gente sai um pouquinho, às vezes, do eixo, né? Na interpretação. E vamos considerar que um espírito desse para falar com a gente também, Flavinha, ele tem muita dificuldade para falar no nosso nível de compreensão, né? Porque eles são extremamente... Achar a palavra, hein? É isso que eu pensei, assim, porque eu falo que é poético, porque é para trocar. A gente não tem condições de compreender só intelectualmente toda essa criação do mundo. A gente está aqui se esforçando, né? Então, ele usa metáforas de uma forma poética que é o que toca o coração, que toca a compreensão, sem às vezes a gente entender, porque com tão poucas palavras, como que vai explicar, né, para a gente que assim, está tão cru em conhecimento ainda divino, né? Essa criação. Então, é a forma mais bonita, e usa metáforas, e assim, por isso que às vezes trocando as palavras, que faz o mesmo sentido, a gente consegue captar a essência, né? Eles fazem de tudo para se tornarem lúdicos e didáticos, né? Porque se eles falarem na exalação natural da sabedoria deles, a gente não capta nada, né? Nada. Sim. Não, e é simples, em coisas simples, né? Você pergunta, esses dias eu tive um problema aí, a pessoa me respondeu, eu entendi totalmente errado, porque eu perguntei para ela se ela poderia ir. Ela falou assim, eu insinuei que ela não fosse, né? Ela falou assim, não, vou, né? Que ela quis dizer, não, vou. Aí ela falou assim, não vou. Eu entendi, não vou. Quer dizer, eu entendi que ela não fosse mesmo, né? Então, quer dizer, faltou uma vírgula, fica feio. Então, uma vírgula a gente apanha, imagina, numas palavras, né? Não, vou. Por isso que eu uso tanta reticência, viu? Então, continua aí, Perim. Mesma coisa. João está bom? Resposta, não morreu. Não, ponto. Morreu. Olha a diferença, né? Que um pontinho muita faz. Diferença, vai. Então, vamos lá. Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda parte no universo galáxico. Esse equipamento aí, né? É um equipamento que os homens têm para identificar, e está falando que a gente pesquisa o universo aí próximo com os equipamentos que a gente tem aqui e vê que a materialidade ela tá por todo o espaço, né? Essa matéria modificada. Inclusive, eu mandei aí no grupo essa semana, não sei se vocês viram aí, eu mandei um material interessante sobre a posição de um astrofísico, acho que é um astrofísico, mostrando que o homem não vai conseguir achar vida lá fora, do jeito que a ciência tem. O seu equipamento, ele não vai conseguir achar. E, de certa forma, ele está certo. Do jeito que o homem está procurando, ele não vai achar. Por causa desses espectroscópios terrenos, eles identificam vibrações na nossa faixa.
e você tem que vibrar em outros espectros para conseguir achar. Onde tem algumas pesquisas aí também com raio gama, né? Que pode acontecer outras novidades na ciência. A ciência ela tem que achar outros caminhos para achar respostas de vidas em outros planetas. A gente comentou aqui, se você chegar num planeta Marte, você pode estar vendo o interior de Marte. De repente, você não está vendo a superfície de Marte, você está vendo o interior, o exterior, é uma superfície da atmosfera, porque vibra nas nossas condições materiais, e talvez é isso que a gente esteja realmente encontrando. É possível isso? É possível. Porque a aridez por todo o universo, o homem ainda não ter encontrado nada, isso é uma questão muito, assim, de primeira observação da ciência. Ele não consegue entrar porque ele não tem equipamentos, ele não tem mais ferramenta para chegar lá. Deus operando na sua misericórdia divina. A gente não está conseguindo nem entender o nosso planeta. O que nós temos que fazer em outro planeta, gente? Não é? Nem o mundo espiritual ele não descobriu ainda, né? A ciência Nossa, nem descobriu. nós estamos brigando ainda por coisas que a gente podia estar uníssimos em pensamento, né? Aí estamos aqui tentando entender outro planeta. Pensa bem, ainda bem que... Vocês acham, até perguntando aí dentro disso aí, Fran, vocês acham que a ciência vai encontrar, vai conseguir identificar as construções espirituais em torno da Terra um dia? Ou isso aí nunca vai acontecer? Vai acontecer quando admitirem, né, que são completamente cegos em relação ao plano espiritual, porque, né, nesse ceticismo material da nossa ciência, ainda não, ainda vai caminhar muito ainda para poder virar essa chave aí, para poder compreender o plano espiritual, né? Nós temos que primeiro nos compreender, né, Perinho, né, Daniel? Se a gente nem se compreende ainda, o que nós estamos querendo compreender? Nós não conseguimos nem nos enxergar. Nós estamos tão abafados ainda, né? Nós estamos brigando com a gente, nas nossas emoções. Mas vai chegar um dia que a ciência evoluirá, ou só o centro espírita vai falar de nosso lar? Pois é, o que o Perinho falou aí, ó. Era um comentário que eu ia fazer, né? Você entrou com a pergunta. Quando os cientistas entenderem essa outra dimensão, eles vão entender que eles foram lá em Marte, por exemplo, não sei qual planeta que você falou aí, e não vai falar não existe vida. Não temos ainda ferramentas capazes de captar essa outra dimensão. Aí eles vão trabalhar no sentido de conseguir ou entender que ainda não é o momento. Agora, o trabalho do cientista é muito importante, igual o nosso trabalho é muito importante, igual o estudo. Então, através da ciência que nós vamos chegar, né? Não são as duas asas, a gente não evolui sem a ciência também. Mas você falou uma coisa tão interessante, Leila, que pelo que eu entendi, a ciência ela tem que entender isso, né? Então, a ciência tem que entender o lado espiritual também. Porque se ela não chegar nesse momento, ela tem que entender primeiro que ela ainda não tem condição de ver, porque somos ainda muito partes, né? Mas o problema está só na ciência? Não, todos não, nós. Claro que não. A gente vive uma energia, né? Porque senão a gente vai só culpar a ciência que não entende. Mas, assim, será que para isso chegar... A ciência somos nós, né? Nós somos os estudiosos. Eu falo ciência quando você amplia a mente para receber as coisas e pensar, né? Vamos pensar. É o tal da filosofia, né? É a filosofia. Quando você fala poético no texto É a maravilhosa filosofia. Esse texto, eu não imagino poético, eu imagino filosófico. A expressão pode parecer poética, mas é muito filosófico, porque é a profundidade do termo, a gente ainda não tem essa capacidade, mas quem pode desenvolver? Nós.
A Francisca foi lá e fez um curso de filosofia. Se todos nós fizéssemos um curso de filosofia, tivéssemos feito nós que aqui estamos, a gente estaríamos com um entendimento um pouco diferente do que menos, né, menos dificuldades. Não ia resolver tudo, mas teríamos menos dificuldades. Porque quando você falou que Jesus é intrínseco já da realidade dele, já era nessa época, o entender de química, física, biologia e tudo, aí você volta lá e fala assim, no segundo grau, para que eu vendo isso? O que eu vou ter? Para que eu vou precisar de física? Né? Então, olha para você ver. Uhum. Então, eu acho que nós somos ainda, temos viseiros ainda, nós que fala a humanidade, né? A humanidade terrestre, os cientistas, né? Os cientistas, eles dão aquilo de acordo com o que tem aí para receber. Quem lê um texto desse, quem vê, né, quantos de nós fomos lá e vimos o texto, o vídeo que se enviou? Entendeu? Então, ainda falta muita coisa. Leila, a sua fala me fez pensar assim, né? Lembrar que a gente fica muito preso no pensamento cartesiano mesmo, né? Que assim de centros do universo, né? Que assim que é pautado muito no egocentrismo, né? Então a gente não amplia essa visão. Não pode nem pensar na possibilidade de outros mundos. Eu falo como humanidade ainda, no estágio de evolução que a gente está. Então, mostra como a gente está atrasado ainda, né? Não conseguindo muito enxergar além, né? Um pouquinho, um passo à frente. Então, é uma questão de mudar mesmo, e de processo de evolução, de mudar essa perspectiva. Né? A importância desses grupos, né, Flávia? A importância desses grupos. E olha que o Descartes podia ter visto isso, né? Eu estudei Descartes, eu me formei, né? Eu me especializei em Descartes e a gente foi exatamente sair dessa visão cartesiana, que é o comum, né, do pensamento dele. O Descartes conseguiria entender isso do pensamento universal, espiritualmente. Engraçado que isso não foi divulgado para quem se especializou em Descartes. Mas é exatamente isso, Flavinho. A gente tem que romper barreiras. E sobre a questão da ciência que a gente está falando, Daniel, a Leila hoje foi muito pontual nisso. A partir do momento que os cientistas conseguirem entender isso, é porque nós aqui estamos entendendo, e a gente consegue ter essa visão. E o mais interessante que eu acho é que a gente está tendo tantos sinais, né, que as pessoas que conseguem ver através do físico, né, o que nós chamamos de médium. Então, as coisas estão pontuando por aí, né? Então, o que está faltando eu entendo que é ter esse pensamento e essa condição uníssima, né, de compreender na metafísica mesmo, né, além da física. E aí, até o espírita. Até o espírita duvida da existência dessas organizações, né? Até o espírita mesmo. A maioria não consegue entender isso. Então, a maioria ainda está na dúvida. Será? Será? Aí continua vendo só o aparente das ideias ou da criação, né? A gente está vendo o que a gente consegue perceber. Nós são só 5 sentidos, gente, para perceber o que tem no universo, só 5. Por isso nós estamos abafados. O nosso sistema... O defeito está na nossa condição de ver, de sentir, de perceber. Só vai ampliar se o homem melhorar. Agora, ele pode construir equipamentos? Pode, a ciência vai conseguir fazer isso. Já teve experiências, né? Em torno disso, para ouvir espíritos, né? Para ver, fotografar. O efeito Kirlian-grafia, né? Que realmente tem um sentido interessante, dar mais foco nessas pesquisas daquilo que o homem não consegue perceber, né? Sensorial. Então, são equipamentos sensoriais.
que o homem ainda não conseguiu ter para observar o universo. Não é só para observar o entorno, não. Colocar num microscópio, né? Não, é só fazer com que o universo seja observado. O homem está querendo sair, aí gasta milhões e milhões e deixa todo mundo passando fome, sendo que ele poderia evoluir uma ciência daqui mesmo com observação, e sem ter que ir lá, porque são forças de risco, inclusive, né? Se um homem evoluir moralmente, ele consegue ter informação. Ele só não pode ir à frente porque ele não está preparado. Por isso que a ciência não descobre, fica aí patinando. Pois é, você falou uma coisa interessante também que eu até havia pensado. Quando o homem chegar num ponto desse, a ciência, ele vai ter as informações dos espíritos ali que vão possibilitar essa descoberta do outro plano, da outra dimensão que ele não enxerga. Né? É o que Jesus chamou de olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Isso. E ainda falta aos cientistas, né? aos filósofos, aos grandes cérebros que estão entre nós, né? O que grandes cérebros intelectuais, né? Os médiums têm esses telescópios, né, mentais, chamados de mediunidade, né? Então, é o sensor. O que é uma mediunidade? Mediunidade é uma ampliação é a antena, sensorial. Não é? É uma ampliação sensorial. É. Antena, é ampliação sensorial. Você consegue perceber. Você tem mais informações. O Chico, ele via triplamente, né? Então, aqui 360 de lá, graus do universo. Ele conseguia ver de forma espetacular. Ele, inclusive, confundia, sabe se estava vivo ou se estava morto. As organizações espaciais em torno, né? Eu já contei aqui que ele foi lá em Perópolis, chegou lá numa baixada e olhou assim, aqui é uma das entradas do nosso lar. Um dia, você está vendo? Você está vendo, Ricardo? É uma das entradas de nosso lar. Pô, mas nosso lar está lá no Rio. Ali perto de Uberaba? É tão pertinho, hein? Aí eu ficava assim, pô, não, tá lá em cima do Rio de Janeiro, né? E aqui eu estou entrando aqui, uma das entradas do nosso lar. Mas que é distância, gente? A gente é tão pobre de percepção ainda, de sentido. Então, por isso que essa dúvida aí, né? Então, aqui está colocando os exércitos de trabalhadores devotados, regulamentos dos fenômenos, tudo aconteceu. A organização do equilíbrio futuro da base dos corpos, né, que iriam ter na Terra, que seria o começo da vida, agora mesmo nós vamos falar sobre isso no outro capítulo, né? A organização ínfima da matéria, aquela organização dos mais ínfimos detalhes, foi tudo feito, gente. Nada de somente um magma e rocha e acontecer, nada disso. Tudo muito bem traçado, né? Continua aí, Perim. Organizou o cenário da vida, criando sobre as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Olha, está falando de nós aqui, né? Cenário da vida. Criando o indispensável. Criando Isso. o indispensável. Esses seres por vir aí estavam se referindo a nós, né? Exatamente. A existência é indispensável para quem viesse a habitar o planeta. Então, organizou um cenário, que é a Terra, sobre as vistas de Deus, ou seja, sobre a proteção, a misericórdia divina. Essa vista aí não é nada de enxergar. Certo. É uma metáfora, força de expressão. metáfora. Vamos lá. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem. Isso aí dá um caminhão de estudos, né, para entender essa pressão atmosférica. Antecipando-se ao seu nascimento no mundo. No curso dos milênios,
Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária, e edificou as usinas de ozônio seria, né, a 40 e 60 quilômetros de altitude. É onde está a camada de ozônio, né? Exato. Para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa à manutenção da vida organizada no orbe. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Então, não foi um trabalhinho, né? Foi uma grande ação que foi feita, né, para estruturar o planeta. Como é que a Com gente relação consegue a esse- entender isso, gente? Não dá para a gente chegar, não. A gente só fica aqui mesmo, na letra, imaginando. Dá pra mas entender. pode Imaginar, imaginar não, aqui, né? imaginando, né? Mas eu acho que essa Eu falei imaginação aí vai imaginando fazer. mesmo. Né, Eu falei a palavra Francisco? imaginar mesmo. Só Imaginando. imaginando. Por Não isso, é? os bilhões de anos, né, que isso para a divindade, né, para a deidade, não existe o tempo, né, porque esses 500 milhões de anos ou bilhões de anos, para eles é um tempo necessário para se consolidar todas essas, para se plasmar todas essas criações aí, né? Essa O tempo não existe, complexidade. né, Peri? Se o Aham. tempo não existe, né, então está tudo bem. Exato. A gente é que precisa dessa contagem, dessa referência aí, né? Certo? Senão tem que estar dentro do relógio, né? Exato. Mas eu não ainda entendo. estou dentro do conceito de que tempo não existe, porque o Daniel falou, eu ainda não consigo eu ainda não consigo ter Eu só essa expansão transcendo, toda. sabe, Leila? Aumentou um pouco, assim, eu já consigo imaginar um pouquinho, mas aí quando eu imagino esse o tempo não existe, eu fico flutuando, eu fico perdida no espaço. Ainda bem que Você você tem sabe o que que eu estímulo. faço? Sabe como é que Mas eu você penso? Eu tem penso estímulo. nos filmes que voltam ao passado. Lembra essa questão de voltar no tempo? Lembro. Uhum. Eu tenho que ter um parâmetro naquilo que eu vejo. Então, assim, se você volta no tempo que a gente não consegue na realidade ainda, mas eu acho que é possível, então é porque a gente pode... O tempo não existe, né? A nossa percepção é que precisa disso. E às vezes, se você descobrir rápido, Leila, aí você desaparece, aí não preciso mais disso, não. Aí você já descobriu, você larga logo e é melhor ficar preso, né? De tentando descobrir, amarrar alguma coisa. Não, eu preciso ficar lá naquele grupo lá para a gente aprender. Senão você vai inventar outras coisas. É isso mesmo. Então, esse cenário aí, então, né, feitinho, bonitinho, aí vem a pressão atmosférica adequada. Já viu que os peixes têm pressão, vivem alguns peixes na superfície, outros na profundidade, né? Tudo é pressão diferenciada, né? Se você viver no fundo do oceano, você não consegue, seu corpo não tem estrutura para isso. Então, se você vai para os polos, viver no polo, você não consegue. O cara lá consegue, você não. Então, quer dizer, a estrutura ela é muito importante, né? Para o tipo de condições que nós temos. Na época dos dinossauros, a pressão, o calor era muito diferente. Isso foi mudando, alterando, para que a gente tivesse a condição ideal para o homem, na sua estrutura, viver, né? Que é esse belo equipamento que nós temos, que é o corpo humano, que possibilita a gente estar nos expressando, né?
Isso aqui é temporário. Ser homem, ter um corpo, é uma questão temporária. A gente não é homem, a gente não é corpo, a gente só usa esse corpo, usa essa condição, mas a gente vibra sempre na matéria. Não posso pensar que Jesus está da mesma forma. A gente imagina o Jesus que nós conhecemos, mas é muito superior ao que a gente imagina, né? A questão física, como ele vibra na matéria, como ele está na matéria, é outro ano, porque falar assim que Jesus hoje não atua sobre a matéria é a mesma coisa que você falar que Deus não atua sobre a matéria. E senão a gente vai tirar até a inteligência que dá a vida vegetativa ou da organização de toda a matéria. De onde que vem essa inteligência que sustenta tudo isso? Então, é a manifestação divina. Então, como Deus age diferentemente, a gente age num grande universo que chama corpo físico. E muito mal. A gente está no ensaio. É uma constelação, o corpo é uma constelação, e a gente está fracassando toda vez que pega essa constelação. Ainda bem que está só no nosso controle aqui, né? Se tiver no universo esse corpo influenciando, nós estávamos ferrados. Ia destruir o universo, né? Agora que eu estou entendendo por que eu tenho dificuldade de entender muita coisa, porque eu assisto a série Star Wars, porque meu marido gosta muito. Eu comecei a assistir, e aí tudo que é do universo, tudo que é extraterrestre, eu fico assim, fascinada. Desde menina eu tenho isso. E aí tem coisas ali que fogem ao meu entendimento, né? Então, eu já consigo... Estudando isso aqui, eu fico lembrando do filme, das partes que eu não entendi, e começo a entender aquela parte da vibração, de ouvir o vento, né? De se colocar num outro plano de imediato, pelo pensamento. E aí, assim, é uma coisa igual, a gente tem que ter paciência com nós mesmos, porque Deus não tem pressa, nós é que devemos ter, mas não adianta, se a gente quiser, nós vamos atropelar igual o fato do espaço aí, não adianta achar que entendeu, porque aí você pira, né? Vai lá para Barbacena mesmo. Vai lá, entra no trem de doido. Entra no trem de doido. Gente, Leila, então, nosso tempo foi, né? Essa situação dos filmes intergalácticos, alguém pensou isso, não deve ter sido à toa, né? Eu acho claro que não, não. eu acho que teve mediunidade ali para fazer Sim, mas toda criação cinematográfica que está acima da nossa capacidade de produzir o que aquele cineasta produziu, claro que ele está sendo influenciado muito para poder... Inspirado, né? Inspirado para poder construir... São almas que encarnaram e que têm prévios conhecimentos, você pode ter certeza. Sim. São espíritos que já vêm fazendo isso há muito tempo, pensando nessas questões há muito tempo. São coisas que ele está materializando aí em forma de Hollywood, né? Com certeza. Gente, nosso tempo já foi. Só para fechar. O Amaro já foi embora. Com certeza o espírito de Tesla está imperando aí nessas criações todas que estão acontecendo no campo das ciências e tecnologia. Né? Realmente, não tem outra explicação, né? Não. Ô, Daniel, deixa eu fazer uma sugestão que tem que ver a necessidade de cada um, a minha realidade é diferente de muitos. Será que a gente não poderia começar mais cedo? Tem que ver Leila, todo faz isso mundo. não. Você é criminosa. Tá bom, Leila, tá doida, domingo. Tá me fazendo madrugar, ué. Normalmente eu começo aqui tomando café, por isso que eu fico sem... É a hora que eu estou tomando café, aí eu fico com vergonha de ficar comendo na frente de você. Então tá bom, desculpa, não está mais aqui quem falou, é porque eu acordo muito cedo, eu fico esperando. Olha, Espírito superior não precisa dormir, não, Leila.
Vocês que mandam. Tira o trem do nariz, né? nós- Vocês que mandam. É só desligar a câmera e que ninguém vê ninguém comendo. Eu também fico tomando café aqui de boa. Eu Eu também fico vi. tomando café a hora que é o único dia da semana que eu consigo ficar tomando café, degustando e ouvindo meus amigos Uma vez eu maravilhosos. Não, Uma aqui vez em eu casa tive- levanta cedo e o pau quebrando, ó, desde cedo. É menino vez eu- gritando, é cachorro correndo, é lavando xixi de cachorro, ó. Uma vez eu desliguei a câmera porque eu estava com cara amassada, eu dormi a aula inteira, acredita? Nunca mais eu esqueci. Não, eu fico atenta, que lento. Ô, pessoal, então vamos nos despedindo aí, que tem, parece que gente querendo fazer comida aí, né? É, Obrigado, Deus abençoe todos vocês. Célia, Ai, minha linda, saudade de Tati, você. Quando é que você vai lá ver a tia, hein? Carol, Tchau. aí, neném, Fran, Saudade, viu, América? Cris, Tem a Lúcia, gente tá lá na todo evangelização, mundo, gente, viu? ó, Perim, Tá bom, tô aguardando. Não sei se Deus, você sabe. Amaro saiu, Boa semana para Rosana Tchau, chama aí no vídeo, obrigado, tá? gente, Tchau. fica Tchau. com Deus, Dia, todo bom mundo. domingo. Obrigado, Bom Paulo. dia, bom domingo. Boa semana para todos. Fique com Deus. Você